chegou um momento muito importante, o da implementação do novo currículo. A gente trabalhou muito duro em 2017, ouvimos alunos, foram mais de 43 mil alunos que disseram qual a escola que eles querem, qual abordagem eles necessitam, que estratégias os professores utilizam que lhes faz aprender melhor. A gente ouviu os professores, não só na pesquisa inicial, onde milhares definiram o que pensavam do currículo, os materiais que precisavam, mas também ao longo do processo. Grupos de trabalho por área do conhecimento foram formadas com técnicos e com profissionais de todas as DREs. Além disso, a gente fez reuniões regionais, deixou o documento à disposição, foram mais de 9 mil contribuições. Isso não basta, porque o currículo ele só se materializa na sala de aula. E é por isso que o convite que a gente faz é para a discussão do seu componente curricular, professor, ser feito a partir das necessidades do projeto político-pedagógico da sua escola, da sua realidade, porque ele se materializa a partir daquilo que a gente entende como direito, da forma como a gente vai garantir esse direito, e isso tudo não se dá sem olhar para a realidade em que a gente vive. Quero te desejar boa sorte, boas discussões, e quero dizer que a Secretaria vai estar ao seu lado para garantir os direitos de aprendizagem de todos os nossos alunos. Muito obrigado e um ótimo ano de 2018 para você. Essa concepção não é uma concepção nova, ela já vem de currículos anteriores da rede municipal, é a mesma que está presente em outros documentos estaduais e federais. A ideia é que a linguagem verbal é uma prática social. É uma prática social de interação entre sujeitos. Por meio dessa interação verbal, sentidos são construídos e a partir disso os sujeitos mudam suas posições, mudam a ideia que têm deles mesmos, mudam a ideia que eles têm do mundo. Enfim, é uma prática que modifica e também uma prática que é modificada por meio desse processo de leitura e de escrita, etc. Hoje, por exemplo, com a questão da informatização, das práticas digitais, né? Muita coisa foi modificada, foi recriada, né, pelo exercício que é possibilitado quando se fala, se interage com o outro e pelo avanço do conhecimento, né? Basicamente, seja por meio de textos digitais ou não, toda a comunicação verbal se realiza por meio de discursos que se concretizam em textos. Todos os textos, né, com os quais a gente lida quando produz linguagem verbal, eles são organizados em algum gênero. Se todos os textos são organizados em gêneros é um conteúdo que precisa ser tomado como objeto de ensino, né? Mas o gênero em si não, o texto organizado naquele gênero. Quando a gente pega o texto, porque ele vai ser a unidade linguística base do ensino de língua portuguesa, quando a gente pega um texto, ele certamente estará organizado num gênero. Então, a gente vai ter também que tomar como objeto de ensino e os alunos como objeto de aprendizagem o gênero, suas características, onde ele costuma circular, qual é a sua composição, etc. Outra coisa que é muito importante que a gente fale, né, é que a linguagem verbal, ela é produzida por meio de algumas atividades básicas, né? Atividades cognitivas básicas, vamos dizer assim, mas de linguagem, que é a leitura de textos escritos, a escuta de textos orais e a produção de textos orais e de textos escritos. E também a reflexão sobre aquilo que se produz. Uma outra implicação da concepção de aprendizagem para o ensino de língua portuguesa é o movimento metodológico de trabalho com o aluno. O movimento, ele tem alguns momentos que, na verdade, a gente não pode dizer que existe uma ordem linear para ele acontecer. Tem uma ordem circular e a gente também pode inverter os começos aqui, né? Então, como que a gente, numa situação de aprendizagem de um conhecimento novo, como é que a gente propõe? A gente propõe a partir de um trabalho coletivo. Como é o trabalho coletivo? É aquele no qual o professor modeliza procedimentos, comportamentos e as ideias relativas aos conteúdos, aquelas que ele acha fundamentais para o aluno aprender, para a constituição da sua proficiência. Então, é o momento que o professor está na classe fazendo, por exemplo, uma leitura junto com a classe toda. Um segundo movimento, né, seria
você propor a mesma atividade que você propôs no trabalho coletivo, você propor num momento organizado em trabalho de grupos. Nesse momento, vai aparecer nesses grupos aquilo de que cada aluno conseguiu se apropriar a partir da sua experiência prévia, é óbvio, mas também do movimento, do trabalho no momento coletivo. Em seguida, você pode colocar, pode diminuir o número de participantes, pode colocar um trabalho em duplas e você pode, para finalizar, colocar o aluno para fazer a mesma atividade autonomamente. Nesse momento, você consegue perceber o que é que foi apropriado por ele de todo esse processo. Ou seja, a gente começa no coletivo, depois coloca os alunos para trabalhar em grupos, depois em duplas ou trios e, finalmente, a gente consegue ver no trabalho autônomo de que ele se apropriou. Esse movimento metodológico de trabalho, ele está expresso na organização curricular, inclusive para ajudar na progressão. A concepção de alfabetização que guiou o trabalho curricular, esse currículo que vocês estão recebendo, é ver a alfabetização caminhando por dois eixos. Um deles é a aprendizagem do sistema de escrita e o outro é a aprendizagem da linguagem que se escreve. Então, vamos começar falando do processo de aprendizagem do sistema de escrita. A primeira coisa que precisa ficar claro para o professor é o caminho que a criança percorre para poder aprender a ler e escrever. Por exemplo, é preciso ensinar primeiro as letras e seus sons antes de qualquer texto ou palavra? Ou podemos começar oferecendo textos, escritas com sentido, onde o papel das letras vai progressivamente se constituindo? Na proposta que nós introduzimos no currículo, a gente propõe que o conhecimento sobre as letras e seus valores sonoros saem de dentro da experiência com textos. Não são textos enormes. Para nós, uma lista, uma parlenda, pequenas coisas são textos e de lá sai uma visão compreensível do que é o sistema de escrita. Para aprender o sistema de escrita, os estudantes precisam participar de situações de aprendizagem que favoreçam a reflexão sobre as características desse sistema. Então, durante o processo de alfabetização, processo esse que tem a ver com uma aprendizagem de natureza conceitual, as ideias dos estudantes vão avançando em direção à fonetização e progredindo até a escrita alfabética e depois a escrita ortográfica. A outra face da alfabetização, que é a aprendizagem da linguagem que se escreve, a experiência mostrou que há duas atividades que têm um peso muito forte e que costumam garantir ótimos resultados que se refletem rapidamente na produção de textos. A primeira atividade que é focada na aprendizagem da linguagem que se escreve é a leitura todos os dias pelo professor de textos de boa qualidade. Textos escritos, não textos falados, não histórias contadas, histórias lidas e bem escritas. E a outra atividade que é complementar e ao mesmo tempo é o espaço privilegiado de desenvolvimento dessas características é a atividade de reescrita. Essa atividade de reescrita, logo no início, ela não depende do aluno
saber grafar a escrita. Ele não tem que ser alfabético para escrever. Antes dele poder escrever alfabeticamente, ele é capaz de ditar para o professor. Essa atividade de ditado ao professor é muito importante na estruturação da linguagem que se escreve e da linguagem escrita. A partir da concepção de alfabetização, a qual a Thelma se referiu agora, né? Eu vou só fazer uma conclusãozinha. A partir daquela concepção de língua e de linguagem, né? A gente precisa entender que o processo de alfabetização se insere num processo discursivo. Então, a gente começa a dizer que alfabetizar precisa acontecer num processo discursivo, né? Retomando o que a Thelma disse, tem que se realizar por meio da produção de discursos, né? Ou seja, por meio da produção de textos e por meio da leitura de textos. É um processo discursivo, um processo em que se produz linguagem com sentido, com significado, para dizer alguma coisa para o outro ou para dizer alguma coisa para si mesmo, né? Então, é preciso produzir linguagem verbal no processo de alfabetização. E produzir linguagem verbal é produzir texto e discurso. Que é possível aprender linguagem escrita ou a linguagem que se escreve, como a Thelma disse, mesmo sem ter aprendido a escrita da linguagem. Então, veja o quanto a gente ganha. A gente ensina a produção de discurso, ensina a organização do texto, ensina a textualização, mesmo que o aluno ainda não esteja alfabetizado, porque ele vai produzir texto ditando para o professor, e o professor registra graficamente, e ele vai ouvir textos produzidos em linguagem escrita, lidos pelo professor, ou por outros participantes da escola. Vocês vão ver que o currículo foi organizado em 4 eixos, tá certo? O primeiro eixo, os eixos se referem àquelas práticas que o Geraldo já propunha lá na década de 80, né? A prática de leitura de textos, a prática de produção de textos escritos, a prática de escuta e produção de textos orais e a prática de análise linguística. Então, vocês vão ver, quando entrarem nos quadros, que os quadros foram organizados em função dessas práticas. Então, tem um quadro para a prática de produção de textos no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e tem um quadro também, como vocês vão ver, que é de objetivos comuns para todo esse ciclo, por exemplo, né? Mas tem outro quadro que é organizado sobre a prática de leitura de textos, e nesse quadro os objetivos de ensino e desenvolvimento estão colocados. Então, esses são os eixos fundamentais de linguagem. Quais são os conteúdos de ensino ou os objetos de conhecimento? Aí a gente tem 4 tipos deles: as capacidades, os procedimentos, os comportamentos e os aspectos constitutivos da linguagem verbal. Sinteticamente, a gente pode dizer que as capacidades são coisas como realizar uma inferência a respeito de um texto que você leu, fazer uma antecipação do que virá depois à medida que eu leio o título do texto. Então, isso é uma capacidade de leitura, nesse caso, né? Procedimento é algo como, por exemplo, eu vou produzir um texto, então deixa eu fazer um esquema primeiro, né? Ou então, eu vou ler esse texto aqui e eu vou dar uma arriscadinha em tudo que eu achar bonito, porque eu quero guardar desse autor, que eu adoro esse autor, aí eu quero guardar dele as coisas bonitas que eu encontrar, então eu vou grifando aqui. Isso é um procedimento de leitor para retirar trechos que ele gosta daquilo, né? Um leitor proficiente faz essas coisas também, né? Comportamentos são aquelas ações que envolvem a relação de um sujeito com outro sujeito falando sobre linguagem, do ponto de vista sintático, do ponto de vista morfológico, do ponto de vista ortográfico, né? Então, são esses aspectos. Não há capacidade, procedimento ou comportamento que possa ser constituído sem os aspectos constitutivos da linguagem verbal, porque ela é o grande objeto com o qual a gente está lidando, né? Então, quando a gente fala em capacidade, em procedimento e em comportamento, necessariamente a gente está falando em texto, verbal, portanto, escrito a partir dessas características da linguagem verbal. Bom, para falar num último aspecto que organiza o currículo,
vamos dizer, quais são os critérios de progressão dos conteúdos e, portanto, dos objetivos colocados, né? Bom, esses critérios são relativos ao tipo de conteúdo mesmo, então, tem muito menos atividades de reflexão sobre aspectos gramaticais, sintáticos da linguagem no primeiro ciclo do que no segundo e no terceiro, por exemplo. Então, há uma progressão a partir do tipo de conteúdo, né? Há uma progressão a partir da complexidade do objeto, ou seja, eu posso trabalhar com uma fábula no primeiro ano e trabalhar no nono ano com fábula. O que vai mudar, o que pode mudar de uma fábula para outra é a complexidade do texto, né? Pode ser uma fábula que ironize outra fábula, por exemplo, no nono ano. E no primeiro ano, uma fábula já mais próxima da fábula canônica. Outro aspecto que a gente considerou como critério de progressão é o nível de autonomia do sujeito. Então, vocês vão encontrar uns símbolos no currículo que dizem se para aquele ano está prevista aquele objetivo, né, que ele seja desenvolvido em atividades coletivas, em atividades em grupo ou atividades individuais. Então, a progressão também se dá a partir disso. O currículo foi organizado por eixo, que são as práticas. Então, tem os quadros específicos de cada prática. Quando se vai falar em cada prática, a gente tem os objetivos comuns ao ciclo e depois a gente tem os objetivos específicos de cada ano. É importantíssimo que vocês vejam isso. Leiam o quadro dos objetivos comuns, porque eles fazem parte dos 3 anos do ciclo. E depois vão nos objetivos específicos de cada ano, tá certo? Bom, o quadro em si é organizado em 3 colunas. A primeira, a gente tem objeto de conhecimento, depois a gente tem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e no final, a última coluna, são os objetivos de desenvolvimento sustentável que se relacionam com os outros. No currículo de português, há a presença de conteúdos temáticos. Todos os textos que a gente lê, eles falam de alguma coisa. Então, como a nossa intenção é contribuir para a formação do cidadão mais esclarecido, mais atuante, né? Então, nós selecionamos alguns temas da atualidade que são fundamentais para a compreensão melhor da realidade, né? Não só local, mas a realidade do mundo mesmo, né? Então, eles estão indicados lá. São temas como a multiculturalidade, são temas como as questões literárias, a literatura marginal periférica, enfim, tem vários temas que são sugeridos para vocês. Na prática de produção de textos, é importante que vocês não se esqueçam do seguinte: na seleção para produção de textos, nós indicamos alguns gêneros, ou seja, os alunos vão produzir textos organizados em alguns gêneros por frequentação ou para aprofundamento. O que isso significa? Por frequentação, são aqueles textos que a gente já leu, que a gente já viu, que alguém já falou deles, né? Ou seja, textos com os quais a gente está acostumado, mas que não foi feito um estudo sistematizado a partir desses textos organizados nesse gênero. E tem os outros gêneros que a escola vai tomar como objeto de ensino para aprofundamento, porque são aqueles que a escola considera mais pertinentes para a constituição da proficiência do sujeito. Eu vou finalizar dizendo que eu espero que vocês leiam bastante o documento e que vocês conversem com o coordenador, com o gestor, com a equipe de SME, mandem questões para a gente poder ajudá-los também, caso seja necessário.